tentou se matar. Toma muitos remédios controlados, mas não adianta. Eu não deixo faltar nada em casa, mas não tenho paz. Queria me separar. Problemas semelhantes eu enfrentava no meu consultório ou no sanatório todos os dias. Todos queriam um remédio, uma solução, mas ninguém para não ser tão extremista, quase ninguém queria ouvir falar de perdão, de renúncia, de paciência. Preferiam a doença do corpo à da alma, porque a doença do corpo pode ser tratada com base de comprimidos e injeções, mas a da alma exige uma mais efetiva participação do doente no processo de cura. Quando, então, eu aventava a hipótese da obsessão, da interferência maléfica dos desencarnados, na maioria das vezes faziam ouvidos moucos, porque sabiam que o espiritismo não é uma crença de comodistas, preferiam a prece sem ação, o culto religioso que lhes prometia a graça do alto, sem que nada tivessem que fazer para merecê-la. Confesso-lhes que era extremamente difícil lavrar num terreno assim espiritualmente árido. Todavia, com o pensamento de que outrora recentemente eu não diferia muito deles, os meus pacientes psiquiátricos, não consentia que a angústia me dominasse nem que o desalento me fizesse cruzar os braços. Quando, não raro, um caso ou outro me deprimia, pela minha absoluta incapacidade de solucioná-lo, acendia um cigarro e, vendo queimar por entre os meus dedos, dizia para que eu mesmo escutasse: tudo fumaça que passa. O tempo na existência física não é tão longo assim, vale a pena aguentar qualquer prova, sem ceder às artimanhas do mal. O desejo é um minuto fugaz, a ambição de se ter, quando se tem, acaba. A tristeza de agora não se eterniza, a dor mais lancinante não doerá para sempre. Percorrendo os corredores do sanatório e ouvindo os internos, no que diziam, a minha passagem, eu concluía: tenho aqui dentro uma amostragem do homem no mundo. O homem, em qualquer parte da terra, é sempre o mesmo. A cultura e os hábitos podem ser diferentes, mas o anseio não muda. Cada qual imagina que Deus criou no universo um palco somente para si próprio e todos não passam de meros figurantes na peça em que ele se sente o ator principal. Esta também era a minha dificuldade: anular-me e não pretender que o Sol me elegesse como centro de sua órbita no cosmo. Quanto mais conseguisse me apequenar, mais conseguiria realmente superar-me, não ser mais que os outros, mas, sim, mais que eu mesmo. Todavia, como é difícil viver com sinceridade. Creio até que ainda não possuímos sanidade mental para sermos inteiramente bons. O amor, em quem não está preparado para amar ou ser amado, pode levar à loucura. Espero que eu esteja sendo compreendido. A renúncia de um Francisco de Assis, por exemplo, induziu a perturbação os que, espiritualmente, não se colocaram à altura de compreendê-la. Os que querem se fazer santos da noite para o dia ensandecem. Eu já tratara de pacientes assim, escolhendo o caminho da santidade plena. Abdicavam de tudo: dinheiro, conforto, vida sexual ativa. Os que não se transfiguraram em intolerantes e intoleráveis moralistas, pregando o advento do reino de Deus pelas ruas, iam parar no sanatório em lastimável situação. Era, pois, melhor não ter pressa a pecar sem extremismo e ser virtuoso com moderação, avançar sempre, mas um passo atrás do outro e não pretender tomar o céu de assalto. Pelas comunicações mediúnicas através de Dé Maria Modesto Cravo e de outros médiuns que serviam no anonimato aos propósitos da doutrina, eu constatava que a morte, em verdade, não representava solução alguma para o magno problema da vida. Que, indiferente ao decesso físico do homem, prosseguia vertiginosa e sem alteração. O homem não passava de uma poeira pensante que, por momentos, pousara na terra, um dos últimos degraus da escada do infinito que lhe compete escalar na imensidão. Conspiração de fé. Não era comum que Odilon Fernandes me visitasse em minha casa, assoberbado tanto quanto eu pelas atividades profissionais e doutrinárias,
Apenas de quando em quando o ilustre confrade me concedia a alegria da visita. Naquela manhã, valendo-se do feriado, Odilon apareceu e pudemos conversar. Entre o sanatório, que eu dirigia, e a Casa do Cinza, templo espírita erguido por ele em memória de seu digno pai, o senhor Ludovice Fernandes, apelidado Cinza, estabelecia-se uma espécie de ponte espiritual que também se estendia ao Centro Espírita Uberabense, casa máter da doutrina em Uberaba, fundado pelo saudoso professor João Augusto Chaves, um dos homens mais íntegros e operosos que conheci em toda a minha vida. Dé Modeste e outros companheiros do sanatório igualmente frequentavam Uberabense, do qual nosso hospital é departamento antigamente. Os espíritas eram unidos e não eram dados aos assuntos menos edificantes entre si que vulgarmente se rotula de fofocas. Os adversários de nossa fé não nos concediam tréguas e, portanto, não tínhamos tempo para reparar nos erros uns dos outros. Carecíamos de ser fortes para enfrentar a oposição que nos espreitava em nossos minores movimentos, quase ao contrário de hoje, em que ficamos relegados a nós mesmos para as atitudes de intolerância que cometemos e as arbitrariedades com que vitimamos os irmãos de ideal, a pretexto de servir a causa que, assim, na verdade, de servimos. Odilon, que além de espírita era maçom, como eu, saudou-me com o seu costumeiro sorriso e entramos a conversar sobre o tema de sua e minha preferência, mediunidade. Permutando impressões quanto às atividades mediúnicas do sanatório e da Casa do Cinza, o referido confrade considerou: Doutor Inácio, os médiuns necessitariam se compenetrar mais de sua responsabilidade e de sua importância para a doutrina. Ninguém é insubstituível ou imprescindível, mas graças aos medianeiros é que o mundo espiritual consegue se fazer presente na Terra. A mediunidade sem orientação da doutrina é obsessão. Médiuns existem em toda parte e em todas as religiões. Todavia muitos deles estão a serviço dos espíritos que lutam para manter o homem cativo da ignorância. A mediunidade, em muitos segmentos religiosos, tem sido instrumento de descrença. É propósito dos espíritos vinculados ao mal que a criatura encarnada desacredite de sua própria sobrevivência. É uma espécie de conspiração das trevas, não é, Odilon? O que deveria ser instrumento de fé à mediunidade passa a ser instrumento de descrença. A mesma tática tem sido tentada com os médiuns espíritas, procurando expô-los ao ridículo e envolvê-los em escândalos. O que os espíritos obsessores pretendem é impedir o avanço do espiritismo. As pessoas, de modo geral, não possuem discernimento e não separam o joio do trigo. Fazem, doutor, questão de não separar. Kardec nos adverte, em O Livro dos Espíritos, que a doutrina, para se tornar uma crença de caráter geral, ainda terá grandes lutas a sustentar mais contra os interesses do que contra as convicções. Muitos se decepcionam com o cristianismo porque se decepcionaram com os cristãos. Ao invés de tomarem o Cristo por único parâmetro de suas ações, depositaram injustificadas e excessivas expectativas nos seus seguidores, esquecidos de que todos nós, os adeptos do Evangelho de ontem e de hoje, nos encontramos debaixo de lutas que ainda não logramos superar e, com certeza, infelizmente, estamos longe de vencer em nossa indispensável renovação. A doutrina é inatacável, mas os que engrossamos as suas fileiras somos frágeis. Justamente por isto, Odilon, é que os médiuns e dirigentes espíritas são o alvo preferencial das trevas. Tenho, de minha parte, sentido o assédio na pele. As tramas urdidas pelos espíritos inimigos da doutrina para me derrubar são impressionantes. Os seus detalhes são apenas percebidos por mim e, se me dispuser a narrá-los a alguém, dirão que é excesso de imaginação. Observo, diuturnamente, a movimentação das sombras e procuro me conservar vigilante. Sei que não é a mim que elas querem, mas, sim, o que eu possa representar para a doutrina. Comigo, doutor, não tem sido diferente.
E o curioso é que os espíritos que pretendem nos atingir, quando não conseguem fazê-lo diretamente, voltam-se contra os que são objetos de nossas mais caras afeições, os familiares que nos representam na sociedade em que vivemos. Tenho ouvido as queixas de muitos companheiros neste sentido. Dentro de casa, no seio da família, não alcançam o êxito espiritual que alcançam junto a estranhos ou os frequentadores dos centros que, por eles, são pressionados da tribuna. Cônjuges que se conflitam em nome da religião, filhos o calcanhar de Aquiles dos pais que crescem e se desgarram da orientação moral recebida, preconceitos que se exacerbam criando um clima de intolerância. Os médiuns ainda não se conscientizaram. A maioria quer exercer a mediunidade para si mesmos e não para o ideal que abraçaram. Querem se relacionar com a espiritualidade para atender aos seus interesses, esquecidos de que são chamados a um compromisso maior. Sem o trabalho consciente e responsável dos medianeiros, os espíritos superiores se veem impedidos de cooperar conosco. Os obsidiados são médiuns em tempo integral dos espíritos obsessores, mas os que poderiam ser intérpretes da luz do mais além para os homens na Terra não se dispõem a tanto, alegam falta de tempo, compromissos profissionais, insegurança no trato com a mediunidade, não cultivam a disciplina e, sobretudo, com excessiva crítica a si mesmos, acabam se anulando. Você tocou num ponto importante, Odilon. De fato, tenho visto médiuns portadores de excelentes faculdades que recuam, não querem se expor, dizem que não são missionários e que não se encontram à altura. Ora, à altura ninguém efetivamente está. Os médiuns são seres humanos e não anjos. É vaidade sob disfarce, doutor. No fundo, os médiuns estimariam ser ovacionados e guindados aos mais altos postos de liderança da doutrina. Como temem não ser reconhecidos ou equiparados aos medianeiros que se celebrizaram na tarefa, encostam a humilde enxada do serviço num canto e a deixam enferrujar. Concordo. Em muitos companheiros nossos, a simplicidade aparente e a modéstia é uma desculpa para que continuem de braços cruzados, como possuem fé para o gesto, não se preocupam com a multidão dos descrentes, daqueles que todos os dias batem às nossas portas, ansiando pela paz. Estão sonegando a luz e não sabem. Por este motivo falou Odilon com precisão, os espíritos amigos, não raro, preferem contar com companheiros não tão bem aparelhados mediunicamente. Quem não tem cachorro caça com gato, não é, doutor? É o que tenho feito por aqui. Odilon respondia à fraterna provocação do amigo, há muito tempo que eu venho caçando só com os meus bichanos. Retomando a seriedade do assunto, o confrade prosseguiu, o esforço da espiritualidade é comovente. Os espíritos superiores se sujeitam à limitação dos médiuns à sua disposição, os treinam pacientemente e, não raro, preparam por longo tempo a gleba que custará produzir, e, muitas vezes acentuei quando estão prestes a colher, os médiuns lhes frustram. Todas as expectativas desistem na véspera ou quando já haviam cumprido a maior parte do trajeto empreendido. De repente, por um melindre qualquer ou ideia obsessiva que as trevas lhe inoculam na cabeça, o médium se afasta do grupo e não mais se vincula a qualquer outro, sem mais nem menos. Decide paralisar as suas atividades mediúnicas, isula-se em sua casa e, entre uma promessa e outra de voltar, nunca mais retome as atividades. A chamada solução de continuidade, sem dúvida, é um dos grandes entraves no intercâmbio que o mundo espiritual se desdobra para manter com os homens. Muito dificilmente, espírito e médium conseguem trabalhar a sintonia. Sim, doutor. Porquanto a sintonia mediúnica há de ser trabalhada, a afinidade psíquica é algo que não se improvisa. O espírito, para confiar no sensitivo, carece de tempo, e vice-versa. E essa confiança mútua nem sempre é coisa do passado, não é, Odilon? Não, o compromisso do médium com o mundo espiritual pode estar começando agora. Aliás,
doutor. Vários medianeiros que renasceram com a tarefa da mediunidade estão em debandada. Quando é assim, aos espíritos mentores não resta alternativa senão tentar substituí-los. O que os nossos irmãos médiuns necessitavam saber é que eles são os agentes de uma conspiração de fé entre os dois planos da vida. Interessante a comparação, emendei. De fato, em nossas sessões mediúnicas é o que fazemos. Conspirar nos bastidores da existência humana. Conspirar, doutor, em prol da ideia da imortalidade. Precisamos trazer o mundo espiritual para a Terra. A maneira dos que saltavam os muros das fortalezas inexpugnáveis para descerrar as suas portas à invasão do exército adversário. Carecemos, através da mediunidade exercida legitimamente, abrir os portões que o materialismo ergueu na batalha que trava contra a fé, para que as hostes de luz do invisível triunfem e desfraudem sobre o campo inimigo as suas bandeiras, o triunfo que ainda nos parece tão distante, mas a cada dia mais próximo, doutor. Sabemos que a vitória definitiva dos nossos ideais de crença é simplesmente uma questão de tempo, sem dúvida. A espiritualidade superior já conseguiu fincar as suas balizas em pontos estratégicos. Embora entrincheirados, necessitamos de continuar oferecendo retaguarda ao avanço das legiões do bem. Por este motivo, não devemos desanimar. Por mais insignificante a tarefa espiritual sob a nossa responsabilidade na casa espírita, torna-se-nos indispensável sustentá-la. Naquela manhã agradável, eu e Odilon já havíamos conspirado o suficiente. A visita inesperada do valoroso amigo me animara e o nosso diálogo a respeito do assunto ventilado haveria de se desdobrar em outras oportunidades. Com o mesmo sorriso da chegada, Odilon se despediu de mim com a amabilidade que caracteriza os espíritos nobres. Vida além da morte. Como é que nós, Modesta, fazemos uma ideia errônea da vida além da morte? Disse a companheira, cuja experiência no trato com os desencarnados às vezes excedia o que me era possível observar nos livros que tratavam do assunto. De fato, Inácio respondeu-me, no diálogo que prosseguiu, mesmo nós, os espíritas, haveremos de nos surpreender, por mais bem informados que estejamos. Depois da vida física, aportaremos num país de cultura e de valores com os quais não estamos habituados. Sobre a Terra, as construções são mais ou menos permanentes, a matéria também obedece a rígida disciplina, mas no além. Muitos concebem a espiritualidade como sendo uma região homogênea, espaço etéreo povoado de seres alados, luzes e músicas de harpa. As regiões espirituais são tão vastas e díspares, que não nos é possível concebê-las todas. Os próprios espíritos, em contato conosco, têm certa dificuldade em descrevê-las naturalmente. Nós, os médiuns, lhes opomos resistência. As dimensões próximas à crosta são semelhantes ao nosso espaço geográfico no mundo, não é? Indaguei, interessado em maiores e mais detalhadas informações. Sim, para os espíritos que ainda conservam os hábitos humanos, a vida continua literalmente. Todavia regiões existem na vida de além-túmulo em que a condição existencial poderia ser classificada de subhumana. Tal é o primitivismo do estado e a promiscuidade em que vivem os desencarnados excessivamente apegados às sensações da matéria. Muitos vivem vagando por aí, milhares, Inácio, milhares. Figuremos uma casa de marimbondos. Os espíritos que deixam o corpo pelas circunstâncias da morte, em maioria, vivem presos à psicosfera do planeta, como marimbondos no exterior da casa, a voejar em torno dela mesma quando tenha sido semi-destruída. De modo geral, os desencarnados não têm outro ponto de referência que não seja o mundo físico e os afetos, ou desafetos, que deixaram na retaguarda, desafetos também. Principalmente desafetos, porquanto, se o amor liberta, o ódio escraviza. Durante a existência física, vivemos a nos sugestionar com a repetição de atitudes e a fixação dos pensamentos que acalentamos. Morrer,
Inácio, é tão somente sair do corpo. Seria ótimo se a morte igualmente significasse o decesso das ilusões e dos equívocos que nos nortearam os passos na trajetória empreendida do berço ao túmulo. Infelizmente, não é assim. A morte não nos despoja de nós mesmos e nos coloca em confronto com uma realidade que não queremos aceitar, porquanto, para aceitá-la, teríamos que conjugar um verbo extremamente difícil, o verbo renunciar, em cuja conjugação não conseguimos ultrapassar a primeira pessoa do indicativo presente. Eu renuncio. Os espíritas pensamos que seremos admitidos nas colônias espirituais que existem ao derredor da Terra. Nosso lar, por exemplo, situado sobre a cidade do Rio de Janeiro, deve estar com uma superpopulação, visto que concentra as preferências dos companheiros de ideal para quando se transferirem desta para o melhor. Ou para pior, enfatizou de Modesta, sem qualquer intenção de ironizar. O corpo físico funciona para nós outros como uma espécie de esconderijo. Ele não nos permite mostrar como realmente somos, pelo menos aos olhos alheios. A consciência não há quem possa ludibriar. A forma física que ocupamos transitoriamente nos esconde as mazelas morais. Após o desenlace, cada qual prosseguirá vivendo na órbita dos seus interesses. Nenhuma porta se nos abrirá sem a chave do mérito. Esqueçamos o chão revestido de pétalas de rosas nos conduzindo à entrada de resplandecente castelo. O que os espíritos nos dizem nas reuniões de desobsessão, os seus depoimentos, são a realidade pura. Mesmo os fanfarrões desencarnados não passam de mendigos, tentando ocultar os próprios andrajos. Os que não lutaram para ascender, pelo menos, diminuta réstia de luz no âmago de si mesmos, vivem se arrastando na escuridão. Os mortos, em sua imensa maioria, continuam, psicologicamente, dependentes dos vivos. Daí os processos de vampirismo, em que os encarnados, de maneira inconsciente, servem de repasto para os desencarnados. Os supostos mortos, Inácio, frequentam a nossa mesa, participam das nossas refeições, bebem conosco no mesmo copo, esfregam-se a nós, carentes das emanações de calor e de sensualidade do corpo. Vejamos, Modesta, a importância de modificarmos o pensamento, não é? Sem dúvida, tudo funciona com base na sintonia mental. Através do que pensamos, manifestamos o que preferimos e atraímos os que cultivam as mesmas preferências. Existem entidades que, inclusive, chegam a participar das situações de relacionamento sexual, não nos respeitando sequer o tálamo conjugal. Agora, como o homem pode pensar melhor, se tem abolido até mesmo a prece do seu cotidiano? Raros são aqueles que oram e muitos dos que oram o fazem por mera formalidade, não colocando sentimento algum nas palavras que pronunciam. Acham que a prece é constituída de um mágico poder. A prece possui base científica, Inácio, e você sabe disto melhor do que eu. A prece emite ondas mentais luminescentes. Seria como, dentro do escuro labirinto do cérebro, de repente se acendesse um clarão. Quem ora entra em contato direto, sem necessidade de intermediação, com as fontes da vida. Está sendo provado cientificamente que a prece atua na intimidade celular, alterando-lhe a constituição e funcionamento. As curas podem ser explicadas. A fé é um poder espiritual sem precedentes. O Cristo ensinou que a fé remove montanhas. No entanto, Modesta, você tem razão. Infelizmente, para a maioria dos crentes, a prece não passa de enfadonha ladainha. Ninguém pensa que, orando, lhe será possível mobilizar as energias sutis do espírito. Todo o universo é sensível, ou melhor, ultrassensível ao poder da mente. Jesus não conseguiu curar aqueles que se revelavam psicologicamente desmotivados. Toda semente, para florescer, necessita de terreno fértil. Retomando o tema inicial da nossa conversa, Inácio, aliás muito interessante, os espíritos,
Quando se reconhecem sem rumo na vida maior, têm receio do que lhes possa acontecer. Existem motas de desencarnados malfeitores que percorrem as regiões de além-túmulo aliciando os incautos, submetem-nos aos seus caprichos e os escravizam, para deles se servirem segundo as próprias conveniências, espírito obsediando espírito, exatamente. A situação não muda. Não temos no mundo pessoas que se tornam dependentes de outras e as que vivem, durante longo tempo, em regime de escravização moral no seio da própria família. Querem crescer e são impedidas, aspiram a trilhar novos caminhos e têm os seus passos cerceados. Conheço muita gente assim, gente que, para ter um serviçal dentro de casa, não pensa no prejuízo moral que está ocasionando aquela pessoa, prejuízo de uma existência inteira. Quantos são os que vivem, abnegadamente, servindo a determinado grupo familiar, movimentando-se no pequeno mundo de uma casa, sem quase sequer saírem à rua para ver as outras pessoas? Tremenda dívida que se contrai, não é? Em vidas futuras, os papéis se inverterão, sem dúvida. Os serviçais serão senhores e os senhores, serviçais. Apenas o amor, em forma de indulgência, pode entrar no meio desse karma que, caso contrário, se arrastará indefinidamente. O perdão pode interromper o karma, dizendo melhor, Inácio, modificar o karma, amenizá-lo, torná-lo possível de ser cumprido e impedir que a roda do destino se transforme num círculo vicioso. A escravidão dos espíritos é um mal sem precedentes. Emendei, pensativo. Às vezes, não atinamos para isto. Temos trabalhando conosco pessoas pelas quais absolutamente não nos interessamos. Quando lhes retribuímos o esforço, o fazemos com as migalhas que nos caem da mesa. Nos acreditamos excessivamente generosos. Complementou da modesta com acerto. Recebemos mais do que damos e achamos o contrário. Espiritualmente, as criaturas que nos servem, quando não descamam para a revolta, lucram bem mais do que nós. Estão se exercitando no desapego, na renúncia, na humildade. Quanto a nós, estamos nos viciando em ser servidos e queremos tudo na mão, a tempo e a hora. Não raro, somos incapazes de nos levantar de uma cadeira para apanhar determinado objeto que se encontra a poucos metros de nós. Quando desencarnamos, não temos nada e ninguém para nos atender, sem corpo, sem dinheiro, sem poder e sem mentiras que nos sustentem. Não queremos aceitar a verdade, porém a verdade não contemporiza e não tem outro compromisso que não seja consigo mesmo, afirmou a devotada companheira. O mundo físico é o palco das aparências. Por este motivo, a verdade passa por aqui quase completamente ignorada por nós, não é? Fixamos atenção naquilo que nos interessa de imediato e nos atenda depressa, marginalizando os valores que contam para a vida eterna e que, não raro, requisitam o concurso do tempo para se imporem. Você tocou num ponto que carece de ser enfatizado. Inácio, necessitamos de abordá-lo com maior frequência em nossas palestras e diálogos com os confrades. De fato, a verdade não prevalece com violência se não transige, igualmente não se impõe à custa de opressão. O bem reocupa os espaços que lhe foram tomados pelo mal, sem necessidade de recorrer aos mesmos expedientes do mal para se propagar, mas deveríamos nos apressar no tempo. Sem dúvida, comentou a abnegada obreira, encerrando mais aquele capítulo de nossos inesquecíveis entendimentos à luz do Espiritismo. O tempo não passa lento e nem depressa. O seu ritmo é sempre o mesmo. Nós é que devemos nos conscientizar de que necessitamos administrá-lo com maior proveito, economizando lágrimas. Infelizmente, quase todas as comunicações obtidas através da mediunidade de Dé Modesta se perderam. À época, não dispunhamos das facilidades tecnológicas de hoje, e páginas psicofônicas de inegável valor doutrinário ficaram restritas ao grupo. Algumas das citadas mensagens foram divulgadas em A Flama Espírita, mas tão somente aquelas que nos chegaram psicografadas ou que,
Eventualmente, conseguíamos reconstituir, com o concurso da médium, em seus trechos mais importantes. Um dos comunicados que, sem dúvida, mais nos impressionaram foi o de Cair Bachutel, apóstolo do Espiritismo em Matão, estado de São Paulo. Visitando-nos pela primeira vez, incorporou-se na médium e falou-nos com simplicidade: meus irmãos, que a paz do Senhor seja conosco. Nas atividades doutrinárias que, agora, desenvolvemos no mais além, não poderíamos deixar de estar com os companheiros de ideal que se vinculam a esta casa. Necessitamos, embora os embaraços do caminho, perseverar no cumprimento do dever que abraçamos no Espiritismo, como sendo, em séculos, a nossa melhor oportunidade de redenção. Sigamos conscientes da responsabilidade e não consintamos que os nossos antigos erros novamente nos comprometam, na empreitada a que nos lançamos sob a égide do Cristo. A aplicação da doutrina em nossas vidas significa não descurarmos das nossas menores obrigações no cotidiano. A finalidade da semente é produzir não sejamos apenas promessa, mas, sim, realização. Os espíritos superiores, que colaboram com o Senhor na obra de evangelização da humanidade, contam com o nosso diminuto esforço. Não desfrutemos sem saber retribuir. Saibamos corresponder. Quantos se consagram ao intercâmbio com os desencarnados apenas por mera curiosidade ou por simples deleite, sem atinarem para a seriedade do assunto que transcende os interesses de ordem material e extrapola os propósitos de caráter subalterno do homem que vive esquecido de sua própria essência? Quantos incrementam no espiritismo, mormente no campo da prática mediúnica, comportamentos estranhos e pessoais, como se a verdade pudesse se adequar ou se submeter aos seus caprichos mesquinhos? Quantos se dizem espíritas, tudo querendo com o corpo filosófico da doutrina, mas nada querendo com o espírito do Evangelho, que nos conclama a mais do que simplesmente conhecer? A teoria sem ação que a justifique inexiste. O Espiritismo em nós deve ser o Cristo oficiando no santuário da alma. O conhecimento que não liberta é dogma escravizante. A terceira revelação necessita muito mais se difundir pelos nossos exemplos do que pela palavra brilhante na tribuna. A palavra, sem o aval do exemplo, sempre haverá de soar sem eco aos ouvidos de quem nula ouça, desconfiado. Seriedade no Espiritismo, acima de tudo, é compromisso com a consciência e não com aqueles para cujos olhos atuamos no cotidiano. Não devemos nos preocupar em fazer para que sejamos vistos, mas para que, com o sábio concurso do tempo, nos vejamos melhor. Muitos fazem pelo aplauso, raros os que fazem por convicção. Não distorçamos a aplicação da doutrina, quando ela é transparente em seus fundamentos. A renovação alheia não nos deve dizer respeito mais do que a nossa própria renovação. Não nos transformemos em vigilantes da conduta dos outros, adotando uma postura de extrema vigilância para conosco. A rigor, ninguém personifica em seu espiritismo e, em hipótese alguma, deve se considerar parâmetro para os demais confrades. Não nos iludamos a tanto. Listemo-nos entre aqueles cujas imperfeições são evidentes. Quanto mais criticamos os semelhantes, mas as nossas próprias mazelas se revelam em seus nítidos contornos. A intenção de quem critica descaridosamente é de se esconder por detrás do equívoco que aponta. Os bons jamais recriminam. Infelizmente, muitas casas espíritas estão destituídas do espírito do Evangelho, sólidas construções de alvenaria, mas vazias de espiritualidade. Ou nos irmanamos ou estaremos, o tempo todo, ludibriando a nós mesmos. Pujemos a tudo quanto se opõe à simplicidade. O cristianismo, em sua reviviscência, não carece de se modernizar. Para acompanhar o progresso do conhecimento humano, o espírita não necessita tergiversar com Kardec, clamando pela atualização dos seus postulados, objetivando o fortalecimento da árvore e a sua melhor produção. Ninguém lhe poda as raízes. As bases doutrinárias são inamovíveis no edifício da codificação.
Sem que os nossos sentimentos sejam puros, não nos relacionaremos sem obscuros interesses com os nossos irmãos de ideal. Este conceito também se estende ao nosso relacionamento com o Espiritismo. Sem que estejamos imbuídos de propósitos superiores, não nos afinizaremos espiritualmente com a causa que lhe serviremos. A mediunidade não confere sabedoria ao medianeiro. A luz do discernimento há de se produzir na usina da experiência exaurida no suor do trabalho digno. Efetuando breve pausa, Cairbar Chutel continuou: nas regiões do mais além, já são inúmeros os espíritos atormentados pelo remorso, excessivamente preocupados com os outros, olvidaram a si mesmos na necessidade de se renovarem. Foram médiuns e dirigentes sob austera disciplina na fé, mas que, contraditoriamente, não levaram o espiritismo a sério, não admitiram se descontrair na rigidez comportamental que preconizavam, mas não souberam sorrir nas boas obras. Repartiram o pão, contudo dele não se alimentaram. Narra-nos o Novo Testamento que, no episódio da multiplicação, 12 cestos sobraram cheios de pães, um para cada apóstolo, qual se o Cristo quisesse dizer aos amigos que eles também tinham fome e que, inclusive, a sua era ainda maior que a fome da multidão que se aglomerava. A intolerância em matéria de crença religiosa é a violência do espírito, tão perniciosa e comprometedora quanto a excessiva flexibilidade moral da criatura consigo mesma. No movimento espírita que se esboça e se fortalece, tenhamos cautela para que não nos afastemos de nossas origens e não percamos a espontaneidade. Excesso de diretrizes formaliza e descaracteriza a fé. Eis, sem dúvida, o maior desafio para os que, presentemente, se encontram engajados nas tarefas unificacionistas: promover a união sem pretender uniformizar, porquanto, de certa maneira, a sua diversidade é que mantém o movimento espírita livre e possibilita a natural expansão da doutrina, sem que tenha que prestar obediência a órgãos centralizadores. O centro espírita é a célula mais importante do nosso movimento doutrinário e deve ser o desdobramento do próprio lar dos companheiros de ideal que morejam no corpo físico. As igrejas nascentes do cristianismo se alicerçaram na intimidade doméstica dos seus primeiros seguidores. Quando o centro espírita perde a sua característica de lar, a instituição, embora nobre, se distancia do espírito cristão, e não devemos ter receio algum de sustentar a tese de que o espírita de hoje é chamado à responsabilidade de que se encontrava investido o cristão de outrora, porquanto a finalidade precípua do espiritismo é a de reviver o cristianismo, retomando-o no exato ponto histórico do qual, infelizmente, após 3 séculos de luta para se impor ao paganismo, ele se afastou. Não repetamos semelhantes equívocos e não contemporizemos com a intelectualidade do movimento, companheiros evidentemente de grande cultura e notável capacidade acadêmica, mas faltos de senso espiritual. 338 Fiducias ao fim. Ab que os levam, inadvertidamente, a propor perigosas inovações doutrinárias. Meus irmãos, rematou Cairbar, nada pior para impedir o avanço de uma ideia do que submetê-la a conceitos dogmáticos, que a impeçam de ser assimilada com facilidade pelo povo a que pretende alcançar. Mantenhamos a simplicidade da doutrina que a fraternidade nos inspira. Numa casa espírita, o que foge à aplicação do Evangelho é prática que deve ser abolida ou, no mínimo, revista. O que tem sustentado a propagação do Espiritismo, afora a excelência de seus postulados, são as atividades aparentemente insignificantes: o passe, a água magnetizada, a prece, o prato de sopa, a visita ao doente. A própria mediunidade, quando não exercida com discernimento, traz mais prejuízos do que lucros para nossa causa, na ânsia de obter comunicados com pretensos espíritos benfeitores. Os médiuns têm extrapolado e criado inúmeros problemas. Quem não se considere apto para o contato com os desencarnados já detentores de alguma luz não se acanhe de ser útil àqueles de mediana evolução, servindo-lhes de intérpretes nas ditas reuniões de desobsessão,
na maioria das vezes, e através do falso comunicado de um espírito que se imagina protetor do médium ou do grupo que o melindra e a desavença se estabelecem. Os grupos mediúnicos que se especializam na lida com os enfermos do mundo espiritual dificilmente se comprometem. Por incrível que pareça, o perigo maior relacionado com a obsessão não está no intercâmbio com os que, reconhecidamente, são espíritos sofredores. O perigo justamente está no contato com aquelas entidades às quais se atribui algum esclarecimento. Deixo-lhes o meu fraternal abraço, rogando ao Senhor que continue a fortalecê-los em seus melhores propósitos em nossa doutrina de amor e luz. Quando Cair Bachutel se retirou, percebemos que a palavra dele deixara o ambiente imerso em profunda paz. A sua advertência nos calara fundo. De fato, carecíamos de maior vigilância e, de quando em quando, precisávamos nos indagar até onde, com a nossa atuação, estávamos sendo úteis à causa que pretendíamos servir. Após as luzes se acenderem, Dé Modesta comentou: "Pois é, Inácio, devemos ter cuidado para, tendo já saciado a sede, não conspurcarmos a fonte que nos dessedenta. Mesmo porque voltaremos a sentir necessidade de sorver-lhe a linfa cristalina." Comentei. Sem dúvida. Os que, no passado, desvirtuaram o cristianismo, eclipsando-lhe a luz da verdade, reencarnaram, dentro dele, tateando nas trevas. Ansiavam pela chama que eles próprios apagaram. Fomos nós, Inácio, os que, agora, intentamos reacendê-la. Você tem razão, Modesta. Há quantos séculos estamos lutando, não? Criando condições propícias para o surgimento do Espiritismo, o sublime advento do Consolador. No entanto, a doutrina ainda é uma planta frágil que, timidamente, desponta, crescendo em terreno hostil. No solo em que nasceu, na França, praticamente inexistem vestígios dela. Aclimou-se no Brasil, chamado a ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, chamado, mas será escolhido? Perguntei, reticencioso. A resposta, Inácio, disse minha companheira, caberá a cada um de nós. Perdão todo dia. Em minha lida no sanatório, verificava que o problema básico da humanidade, sem dúvida, era concernente à aplicação do perdão. Todos os meus pacientes, não importando qual fosse o diagnóstico, eram almas afligidas pela necessidade de perdoar ou de serem perdoadas. A medicina psiquiátrica, em suas mais variadas especialidades, não passava, como não passa, de mero paliativo para as dores do remorso que o homem acumula na consciência. Enquanto a criatura encarnada não se resolver com o seu semelhante, ela desconhecerá a paz e, consequentemente, a vida feliz. Por este motivo, creio, o perdão foi a derradeira lição que Jesus nos deixou. Quem não aprende a perdoar, vive sob constantes abalos emocionais, estabelecendo natural sintonia com as entidades que não acreditam na força do amor. A indulgência agora liberta-nos de muitos karmas para o futuro, evitando complicações reencarnatórias que poderão nos induzir a perder valioso tempo na jornada de ascensão. Às vezes, pelo que nos revelam os nossos benfeitores, o espírito permanece séculos na tentativa de obter o perdão daqueles que prejudicou, sentindo-se impedido de avançar. Quantos pais, quantos filhos, enfim, quantos familiares e amigos presos ao passado porque não souberam compreender e perdoar. Na faina a que me entregava cotidianamente, quando das visitas esporádicas dos familiares aos enfermos internados, eu podia observar certo distanciamento entre eles. Na maioria das vezes, em silêncio, os pacientes eram recriminados pelos seus entes queridos, como se apenas a eles coubesse a culpa da situação a que foram reduzidos. Os desequilibrados eram como que uma constante vergonha familiar, algo que os impedia de serem completamente abertos na sociedade, uma mácula social que, de todas as maneiras, procuravam esconder.
Raras vezes digo-lhes pude testemunhar autênticas manifestações de carinho e solidariedade da parentela consanguínea em visita aos meus pacientes. Muitos, repito, se sentiam até aliviados por terem conseguido, digamos, isolar aquele quisto moral, distanciando-o do convívio doméstico. É lamentável, mas é verdade. Outros, salvo o melhor juízo de minha parte, chegavam a receber com certo alívio a notícia do óbito de um ou de outro, quando, porventura, a desencarnação ocorria nas dependências do hospital, com o intuito de se justificarem na própria indiferença. Exclamavam: foi a vontade de Deus, antes assim. Hilano era um provador, sofreu muito. Desde criança, arrastava essa cruz. Agora, descansará em paz. A minha luta sempre foi muito maior com os seus familiares do que propriamente com os enfermos que eram conduzidos aos meus préstimos. Afirmo, inclusive, que era maior até do que a peleja travada com os ditos espíritos obsessores. Quando, em nossos diálogos mediúnicos, tentávamos sensibilizá-los, diziam-nos, são enjeitados da própria família. Por que haveríamos de amá-los, quando sequer são amados dos seus? Ninguém os quer. Fizeram tanto mal em vidas pretéritas, que enlouqueceram a si mesmos. Não nos culpem pelo que não fizemos, apenas nos prevalecemos da situação, pois temos necessidade deles. Não era fácil lidar com semelhante situação, e um verdadeiro desafio envolvia a família do paciente no seu processo de recuperação. Os avanços que lográvamos no tratamento, enquanto o paciente se demorava conosco por dias ou meses mais ou menos longos, eram praticamente anulados em casa quando esse mesmo paciente recebia alta incontáveis vezes. Os parentes voltavam com ele no dia seguinte e, então, a vontade que eu sentia era de trancar os loucos sociáveis que o reconduziam ao sanatório, pretextando recaída. Alguns chegavam a enervar o paciente de propósito, faziam de tudo para não tê-lo em casa. Como lograr qualquer êxito médico ou espiritual laborando em campo completamente hostil? Digo-lhes que, com raras exceções, os que tinham afeto no seio da família não eram internados quando o perdão era posto em prática. Perdão recíproco, visto que semelhante virtude é a única dentre as demais virtudes que não se exerce unilateralmente. A situação se amenizava e a prova se atenuava. Obter o perdão alheio sempre me pareceu mais difícil que perdoar, porquanto, para sermos perdoados, carecemos de mobilizar a vontade daquele que ofendemos. Este preâmbulo, que já se alonga em demasia, tem o propósito de explicar que, em uma de nossas inesquecíveis sessões mediúnicas no sanatório, recebemos a visita do venerando irmão José, que, através da psicofonia de Ida Modesta, teceu judiciosos apontamentos em torno do perdão. Aberto a esmo, no início da reunião, o Evangelho segundo o Espiritismo ofertara-nos a leitura um trecho do item reconciliar-se com os adversários, no bem-aventurados os que são misericordiosos, de acordo com as palavras de Jesus, anotadas por Mateus: conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá, enquanto não pagares o último ceitil. Meus irmãos, principiou o benfeitor, da lição que o Senhor nos envia nesta noite, em torno de nossa premente necessidade de indulgência, dentre outros, destacaríamos 2 pontos de fundamental importância. O primeiro é o que se refere à sentença: conserta-te sem demora com o teu adversário. Reparemos que o Senhor não nos recomenda esperar pela melhor hora que poderá não chegar para o exercício do perdão. O perdão não é para amanhã nem para depois, o perdão é para hoje. Notemos, ainda, que o Mestre preceitou que a iniciativa do perdão parta de nós e não daqueles que agredimos ou tenham nos agredido.
O segundo ponto que estimaríamos destacar é que Jesus não se dirige especialmente a nenhum dos envolvidos na questão, nem à pretensa vítima nem ao suposto algoz, na trama infeliz que entre ambos se estabeleceu. Ele se refere ao adversário, deixando-nos subentender que seremos mais culpados pela falta de indulgência do que propriamente pela ofensa em si. Avançando um pouco mais na interpretação do texto sob a nossa análise, vejamos que o Senhor, na recomendação que nos direciona, nos responsabiliza diretamente. Sejamos mais claros, ele nos fala como se culpados fôssemos, culpados por não perdoar ou culpados por não pedir perdão. Sim, porquanto, se quem não perdoa tem culpa, quem não toma a iniciativa de pedir perdão também a tem. Jamais estaremos, com relação à indulgência, em uma situação de neutralidade. Sempre estaremos provocando ou sendo provocados ou, ainda, provocando e sendo provocados. Às vezes, basta a nossa presença para que alguém se sinta agredido. O que não se dirá quando falamos ou agimos. Conserta-te sem demora com o teu adversário pelo que nos é possível depreender da divina advertência. O adversário, pela óptica do Evangelho, sempre tem razão, seja ele ou não o autor do desentendimento. Quantos ficamos na expectativa do perdão alheio, e vice-versa? A expectativa de ambas as partes inviabiliza a indulgência, pois quem se sente acobertado pela razão julga-se no direito de esperar que a iniciativa parta do outro. Quem é que nos confere razão em qualquer conflito, senão o próprio juízo que formamos? Raramente, admitimos que erramos e, mesmo assim, mais raramente ainda fazemos a confissão pública dos nossos equívocos. A confissão a qual nos referimos não é da simples proclamação verbal dos enganos que cometemos, mas a da atitude que nos possibilite reparar o mal que, inadvertidamente, engendramos. Existe mais grandeza em se pedir perdão do que em se perdoar. Quem perdoa pode fazê-lo de cima para baixo, mas quem roga perdão o faz de baixo para cima. Por este motivo, todos deveríamos facilitar o perdão que os outros anseiam de nós. O ofendido deveria ir até o ofensor, ensejando a ele a oportunidade de consertar-se consigo mesmo. No fundo, quem erra sabe que errou e, na maioria das vezes, sente-se envergonhado de tomar a iniciativa da reaproximação. Por outro lado, naquele que se sente a vítima, o amor próprio está presente. Se não estivesse, não se colocaria na condição de vítima. Rematando a preciosa asserção, o lúcido irmão José considerou: mas Jesus Cristo não nos perdoou, ele pediu a Deus que nos perdoasse, como se pretendesse nos dizer que somente ao Criador cabe perdoar as criaturas. Quem não se considera atingido pela ofensa não tem necessidade de perdoar. O perdão é para quem se magoa. O Senhor entendeu a nossa inconsciência. Quem fere está fora de si, quem não é indulgente dentro de si não está. Ao que, caso estivesse, consideraria que, em circunstâncias diversas, seria capaz de fazer o mesmo. Notemos a máxima, que novamente chamamos à reflexão. Conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz. Enquanto estás a caminho significa enquanto nos é possível equacionar a pendência por nós mesmos, sem a interferência do juiz e do ministro, que aqui simbolizam a ação da lei do karma, perante a qual não nos será possível qualquer defesa. Diante do juiz se comparece para ouvir a sentença, depois de concluído o processo. Isto quer dizer que a lei do karma, ou de ação e reação, não contabiliza de imediato os deslizes que cometemos. A nossa ficha permanece em aberto, na expectativa de que saldemos o débito de iniciativa própria, sem necessidade de que os cobradores nos batam a porta com a promissória nas mãos e nos indaguem, pagamento à vista ou parcelado. Despedindo-se de nós, o querido benfeitor, ao qual todos devíamos tantas gentilezas, conclamou: meus irmãos, façamos tudo para que os sentimentos menos nobres não nos ditem as atitudes de cada dia.
Estejamos sempre dispostos a compreender. Ninguém comete o mal em estado de perfeita sanidade. Toda e qualquer conduta agressiva, nossa ou dos outros, evidencia o desequilíbrio de que, infelizmente, ainda somos portadores. Por este motivo, a lei não condena, a lei simplesmente educa. Amemos em nossos semelhantes a parte daquilo que igualmente somos. Para nós, espíritos frágeis nas sendas da evolução, tanto o mal quanto o bem são uma questão de oportunidade. Estejamos atentos. A terra produz de acordo com a própria fertilidade e não apenas com a qualidade da semente. Que o Senhor nos fortaleça em nossos ideais e que nos guie, hoje e sempre, nos caminhos da luz. Fim.